Estamos entrando na reta final da programação do nosso primeiro dia da CEO Conference Brasil 2022 aqui na Tech Room. Temos mais 2 painéis e chegamos à hora de falar de EdTech e do futuro da educação no Brasil. Os convidados desse painel são a Iona Skurnik, fundadora e CEO da Education Journey, que conecta profissionais e suas famílias às soluções digitais mais inovadoras do mercado de educação. Gabriel Grangeiro, sócio fundador e CEO da Gran Cursos Online, que é uma das maiores edtechs do Brasil. Com 450 mil alunos pagantes, ele é o segundo site de educação mais visitado do país, contribuindo com a democratização do ensino brasileiro. Também está conosco o Celso Kipperman, presidente do Mais A Educação. Mais A Educação é a maior edtech do Brasil e possui mais de 40 anos de história e tradição. É um ecossistema de negócios voltado para a saúde e educação, com o propósito de expandir os horizontes do conhecimento. Quem media esse painel é a Maíra Abimorad, CEO da Intelli, Instituto de Tecnologia e Liderança, que forma futuras lideranças para a tecnologia para transformar o Brasil. Um ótimo painel a todos. Me ouvem? Muito bom. Boa tarde a todos, a quem está aqui, a quem está assistindo a gente de fora aqui do nosso encontro presencial. Uma alegria receber esse time de craques, pessoas que vêm fazendo um trabalho super relevante no universo de tecnologia para a educação. E queria começar com uma pergunta para todos. Tanto pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouco do que as empresas de vocês fazem, mas, principalmente, lembrando que a gente está falando aqui para CEOs, empresários, investidores, tomadores de decisão, e aproveitar esse momento para ajudar quem não é do mercado de EdTechs a entender como o mercado de EdTech funciona, explicar, e na perspectiva de vocês, o que um CEO, um investidor, um executivo deve olhar, avaliar na hora de conhecer uma EdTech, seja para investir, seja para contratar. O que a gente pode ensinar aí para quem não é desse mercado a conhecer o nosso mercado? Quem quer começar? Iona? Você quer começar? Então, vamos lá. Bom, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho do que a gente está fazendo e dividir um pouquinho, né, que sempre é bom conversar sobre tecnologia e educação. Essa questão, até para nós, é uma questão que a gente tem discutido internamente. Inclusive, nessa semana, nós estávamos discutindo a criação de um CVC, de um Corporate Venture Capital, para investir justamente em startups, porque a gente tem feito muita coisa internamente, mas a gente acredita que a questão da inovação aberta é importante, então a gente quer ter não só a oportunidade de trabalhar com as startups através de aquisições, mas através de investimentos. Basicamente, o que a gente, para o nosso caso, o que a gente procura é daí empresas que façam sentido dentro do nosso ecossistema, então que possam complementar o nosso ecossistema. Se tivesse que falar para um ambiente mais aberto, para investidores que têm um olhar mais aberto, a minha recomendação primeiro seria conhecer bem os empreendedores. Eu acho que, de novo, para qualquer startup, acho que a primeira questão é conhecer, né, qual é o empreendedor, principalmente se a cultura e o espírito estão adequados, né, com a mentalidade e com o espírito dos investidores, e principalmente no mercado de educação, se o que está sendo proposto pela startup é algo que é nice to have ou que é must to have. Então, o que a gente tem procurado também é investir em soluções que são must to have e não nice to have. Então, acho que seriam essas minhas recomendações e as crenças que a gente tem internamente. Muito bom, obrigada. Iona? Vamos lá. Obrigada pelo convite de estar aqui, Maíra. Um prazer estar dividindo o palco com meus colegas. Antes de responder a sua pergunta, você pediu para a gente se apresentar. E eu tenho uma história muito pouco ortodoxa, e eu acho que isso serve muito de exemplo para que cada um pode seguir e pode empreender no mercado que quiser, não existe uma regra. Eu sou carioca, moro na Califórnia há 9 anos, me mudei para lá para entrar na faculdade de Stanford, entender um pouco mais. Eu fui muito
com fome de entender o que a tecnologia e a inovação poderiam trazer para a educação. Um mercado conhecidamente tradicional, de difícil inovação, né? Seja porque ele é muito regulamentado ou porque a gente tem os currículos aí nas universidades. E eu acho que a inovação e a tecnologia ela tem um papel fundamental para a gente conseguir desenvolver o talento de cada um. Nesse processo, eu entrei na primeira equipe de formação da plataforma de online learning de Stanford. Tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, em 2013. Depois, eu entrei para desenvolver novos mercados em empresas de SaaS B2B de lá, o que é uma coisa que eu não conhecia, e eu fiquei completamente encantada com esse modelo SaaS, que é o que a gente faz na Education Journey, eu vou explicar logo em seguida. E, nesse processo, em 2018, eu cofundei a Brasil at Silicon Valley, que, por acaso, nos uniu, né? E é um projeto lindo de brasileiros no Vale do Silício, em Stanford e em Berkeley, que querem impactar o Brasil nas suas verticais, com inovação e tecnologia. E aí eu percebi a mudança do ecossistema aqui no Brasil, de investimento, de venture capital, de mais fome de trazer inovação e eficiência para as suas verticais. E foi então quando eu percebi que era o momento certo de fundar a Education Journey. A gente é a primeira plataforma agregadora de conteúdos de educação para empresas. A gente foca na qualificação e no aperfeiçoamento das habilidades dos colaboradores, que é o upskilling e o reskilling, atacando o skills gap, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais necessidade a gente tem de aperfeiçoar e requalificar os colaboradores de toda e qualquer vertical, pequenas e médias empresas e enterprise. E eu acho que, quando o investidor está olhando, pensando em quem está, enfim, consumindo aqui a nossa conversa, o nosso conteúdo, né? Os CEOs, os decision makers, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender qual é o seu foco, qual é a sua dor. Se você é uma pequena e média empresa ou uma enterprise, se você está olhando para contratar, o que você está querendo? E eu acho que você vai ter mais chances de ter sucesso assim e aí continuar investindo e consumindo educação. E se você é um investidor, o que você gosta? O que faz sentido para você? Porque eu acho que empreendedor bom tem muito. Eu acho que tem que ter a tampa da panela para cada um, né? Então, eu procuro atrair os investidores para a Education Journey que falam a minha língua, seja pelos mesmos valores, pela mesma cultura. Eu acho que o nosso time é excelente, o nosso mercado é gigantesco. A Education Journey está focada no Brasil, mas a gente tem um produto mundial, global, é uma dor muito grande. Então, eu acho que, quando você é um investidor ou é uma empresa, saiba o que você está procurando, que é mais fácil de você encontrar do que você não saber o que você está procurando. E o investidor, mesma coisa. Muito bom. Gabriel? Bom, boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos. É um privilégio, uma honra estar aqui. Me apresentando primeiro rapidinho. Comecei no mercado de educação muito jovem, aos 14 anos de idade. Meu pai tinha uma escola física presencial tradicional. Eu trabalhava nessa escola depois da aula, passei por vários setores, rotacionei tudo ali para conhecer. Foi ali que eu fui exposto a esse mundo da educação e comecei a gostar, né, do segmento. E depois, em 2010, fui fazer faculdade no exterior. Em 2012, nas férias universitárias, tentei fazer um estágio no mercado financeiro. Esse estágio acabou não dando certo. Eu brinco que eu fui negado para trabalhar de graça. E eu olhei para o mundo que eu conhecia, que era a educação, e vi uma oportunidade clara de empreender, porque há uma revolução que estava e que ainda está acontecendo na transmissão do conhecimento por meio da educação digital. E nós víamos, naquela época, e aqui eu coloco nós porque tem o meu sócio Rodrigo, claro, que eu convidei para participar desse projeto, que as empresas de educação online naquela época estavam meramente transpondo o conteúdo que era presencial. Então, pegavam ali o conteúdo da aula e só jogava numa tela, jogava pelo computador, e era aquilo dali, né? E a gente via a educação digital de outra forma, né? A gente queria realmente montar uma plataforma tecnológica educacional que ajudasse as pessoas a aprenderem, que tivesse ferramentas para que elas conseguissem aprender mais rápido, que engajasse com o aluno e que evoluísse à medida do tempo para ser cada vez mais individual e adaptativa. Para que a pessoa, ao logar ali, escrever "Bem-vindo, Gabriel", isso significasse alguma coisa. Então, foi com essa visão que a gente criou o Gran Curso Online em 2012. E o site subiu no dia 6 de dezembro, naquele mesmo ano.
Hoje nós temos, como foi anunciado antes, 450 mil alunos ativos pagantes, somos o segundo site de educação mais acessado do país. Só no mês passado tivemos 9,7 milhões de acessos únicos ao nosso site. São números que nos trazem muito orgulho, porque todos esses números representam a democratização do ensino que nós temos proporcionado. Nossa assinatura tem um custo bastante acessível e permitido pela nossa escala, e tem ajudado pessoas em mais de 1.500 cidades a conseguirem estudar. Muitas delas não conseguiriam, né? E agora, entrando na segunda pergunta, acho que são dois contextos, o contexto de investir e o de contratar. Para mim, são coisas um pouco diferentes. Na hora de investir, aí você tem que fazer uma análise mais profunda, que eu acho que tem 5 pilares essenciais. O primeiro, superada a questão de olhar o empreendedor, como o Celso bem disse, né, que é muito importante, é você ver se a tecnologia core do negócio é proprietária. Se uma empresa que se chama EdTech não tem a tecnologia core como proprietária, ela não é uma EdTech. Ela é uma escola digital, uma escola online, opera por meio do digital, mas não é uma EdTech, porque não é uma empresa de tecnologia. Então, aqui no Grande sempre focou em desenvolver tecnologia proprietária, nossos aplicativos, nossa plataforma educacional, tudo isso fomos nós que desenvolvemos, e nós temos controle e a flexibilidade de adaptá-la ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito importante. O segundo ponto é se a solução entrega o que se propõe a fazer, se tem um índice de efetividade, se aprova as pessoas aprendem, se as pessoas conseguem emprego depois, então tem que olhar isso. E os outros 3 elementos, potencial de escala, se está em um nicho que tem potencial. Aqui no Brasil, acho que a gente tem o privilégio de estar no país continental que tem potencial em nichos que a gente nem imagina, mas tem que olhar se tem esse potencial de escala. Caso contrário, você tem que ter um ticket muito alto, vai ser uma operação um pouco mais artesanal. Se tem potencial de recorrência e de um longo lifetime value, então aqui a gente sempre busca ampliar a jornada junto ao aluno, a gente quer acompanhá-lo em várias fases da vida, e isso é grande parte da nossa tese de crescimento, é ampliar esses pontos para que a gente acompanhe esse aluno por anos e anos. E, claro, potencial de margem, né? Não necessariamente no início, mas precisa ser atingido em algum momento para o negócio continuar sendo saudável. Para contratar, né, que é o último ponto, aí eu olharia mais para a questão da entrega, se o conteúdo e a tecnologia ali consegue ter a efetividade e a eficiência em promover o que se busca aprender, né? Sejam soft skills ali para a companhia, seja skills de liderança, seja o que você quer aprender realmente naquele contexto, contratando como CEO, como empreendedor. Então, olharia mais para isso e também ver se a empresa oferece os mecanismos necessários para acesso. Se ela tem aplicativo, se você precisar que as pessoas acessem fora do computador e coisas nesse sentido. Os outros aspectos do negócio se tornam menos relevantes quando é só uma contratação. Obrigada, Gabriel. Bom, claramente, Education Journey e Gran Curso são empresas que são nativas digitais, vamos dizer assim, né? São fruto dessa era, né, onde o digital já estava presente na nossa vida. A Mais Educação não, né? Uma empresa que está aí desde 1973, nem tinha como ser nativa digital, e fez um processo muito bem-sucedido, muito bonito de transformação digital. E aí, Celso, eu vou pedir para você contar um pouco quais elementos você considera terem sido fundamentais nessa jornada de transformação digital. Muita gente que nos ouve trabalha em negócios que são nativos digitais, muitos não. E acho que transformação digital continua aí, né, no nosso imaginário, tirando o sono de quem opera e trabalha e lidera empresas que ainda estão nessa jornada. Então, acho que qualquer aprendizado aqui é válido para ajudar as pessoas a se prepararem ou vencerem os desafios desse processo. Legal. Bom, vocês vão precisar um pouco de paciência, porque eu preciso contar a história, né? A história é um pouquinho longa. Depois, acho que eu entro, talvez, nos drives que motivaram, no fim, essa transformação. Bom, a empresa foi fundada em 73, foi fundada como uma livraria, foi fundada pelo meu pai, então eu sou a segunda geração. De livreiro, ele se transformou em editor, então ele subiu na cadeia alimentar, ele teve sucesso. E, no final dos anos 2000, nós já éramos considerada uma das maiores editoras do mercado científico, técnico e profissional brasileiro, e a única localizada fora do eixo Rio-São Paulo. A empresa está localizada no Rio Grande do Sul. Essa primeira fase, onde nós éramos uma editora, foi super importante para criar os pilares, né, que a gente usa até hoje. Então, foi super importante porque nos deu o expertise para criar, produzir, curar conteúdo. Também nos criou as conexões com a comunidade acadêmica, né, brasileira, às vezes internacional, e também nos proporcionou relações com as grandes editoras internacionais,
com quais nós temos parceria até hoje, porque nós sempre licenciamos muito conteúdo, já que trabalhamos com conteúdo científico profissional. Infelizmente, o Brasil não é um produtor, né, nessas áreas, então a gente também sempre licenciou muito conteúdo. Então, essa fase foi super importante, tá? Mas sempre também, eu trabalho na empresa desde 84, já desde aquele momento, a indústria editorial já se encontrava no ponto de inflexão. Então, a gente sentia a necessidade de, daqui a pouco, de não sermos miúpes, não entendermos que o nosso negócio era simplesmente negócio editorial, mas pensarmos o nosso negócio como educação, e sendo que o negócio editorial seria nosso pilar de conteúdo. Então, acho que, com essa motivação, em 2003, nós lançamos a primeira iniciativa, que era uma iniciativa de educação e de educação à distância. Nós lançamos uma iniciativa de educação médica continuada. É um projeto super bem-sucedido, é um projeto que hoje tem 50 mil assinantes ativos na área da saúde, sempre desenvolvido em parceria com as sociedades científicas, principalmente as sociedades médicas. E, para nós, esse negócio foi emblemático, foi um divisor de águas, porque, a partir desse ponto, nós começamos a ter experiência em B2C, num negócio de receitas recorrentes, começamos a entender esses conceitos do CAC e do LTV, que até então, para alguém com um mindset editorial, eram conceitos completamente desconhecidos. Pela primeira vez, também, a gente juntou conteúdo, tecnologia e serviços, então, isso também foi super importante. E, claro, que a relação também com o cliente final, né, com o nosso leitor, ou com o nosso estudante, com o nosso profissional, permitiu também um negócio com melhoria contínua. Então, foi um divisor de águas, e, a partir daí, a gente teve coragem, né, para empreender em outras áreas que não só a área editorial. Avançando um pouco no tempo, em 2010, nós resolvemos lançar a nossa vertical de EdTech. Começamos com a distribuição da Blackboard no Brasil. Tá? A Blackboard, em 2010, era a maior EdTech do mundo, era a referência em ambientes virtuais de aprendizagem, o Learning Management Systems. Até a história da Blackboard é uma história um pouco parecida com a do Facebook. Ela foi criada em Berkeley, por um estudante de Berkeley, e acabou se tornando a referência nesse mercado. A gente teve, acho que, um pouco de sorte também, porque, em 2010, o mercado de educação superior, onde nós somos posicionados no mercado de educação superior no Brasil, ele estava se consolidando, se profissionalizando. E Blackboard era a solução de referência. Então, rapidamente, a gente criou aqui uma carteira de clientes super importantes. Instituições premium, como o INSPER, IBMEC, SPM, passaram aos nossos clientes, bem como instituições mais orientadas para a escala, como o grupo SER, o SENAC, por exemplo. E daí a gente começou, então, essa trilha EdTech. Então, começamos assim a instalar Blackboard nos nossos clientes. Rapidamente, os nossos clientes, as instituições de ensino, percebiam que somente o LMS não resolvia os seus problemas, que isso era parte da infraestrutura, mas que precisaria também conteúdo. Então, ato contínuo, lançamos uma plataforma de conteúdo, que nós chamamos Saga. E daí, para nós, isso foi bem tranquilo, foi um movimento natural e orgânico, já que conteúdo foi sempre o que a nossa vocação. E foi bacana, porque a gente até conversava um pouquinho, né, antes aqui de começar esse painel. A Saga, ela foi lançada em 2014, 2015, e ela já foi toda baseada nos mais modernos conceitos pedagógicos, né? Ela já foi toda baseada nos conceitos da metodologia ativa. Então, ela é dividida como um Lego, ela tem uma engenharia, uma arquitetura de um Lego, tem unidade de aprendizagem, sempre uma unidade de aprendizagem apresenta um desafio. Então, com isso, a gente incentiva, né, que haja aprendizagem ativa, também a instrução sobre pares, então, é algo que é super contemporâneo. Enfim, então, tivemos sucesso com o LMS, com a infraestrutura, depois tivemos sucesso com essa camada de conteúdo, e daí começamos a ser um hub para as empresas de fora, que procuravam um distribuidor aqui, que pudesse atender as instituições de ensino superior, bem como para startups que surgiam no nosso mercado. Então, de maneira orgânica, nós fomos acoplando soluções que completariam esse nosso ecossistema, e, em 2017, nos demos conta que tínhamos nos tornado a maior EdTech do Brasil no segmento de educação superior. E daí surgiu a ideia de darmos mais um passo. Qual foi a ideia que surgiu? Surgiu a ideia de nós lançarmos no Brasil uma iniciativa pioneira em OPM. OPM é Online Program Management.
Essa é uma indústria que nos Estados Unidos funciona muito bem e são empresas que fazem a transformação digital de universidades tradicionais. É o que nós fazemos aqui. Nos demos conta, como a gente já tinha todo o ecossistema orientado ao sistema de aprendizagem, tínhamos alguma experiência também com captação e vendas, em função da nossa experiência bem-sucedida de educação continuada na área da saúde, que nós poderíamos fazer parceria com instituições de ensino que eram tradicionais, no ensino presencial, e fazermos o lançamento dos seus programas online, nos encarregando desde captação e vendas, até fornecimento de plataformas, treinamentos de alunos, toda a parte do back-office. Para isso, nós acabamos recebendo um apoio da Quineia. Nós recebemos um investimento da Quineia no final de 2018. E esse aporte foi super importante, porque nós enxergávamos, naquele momento, que precisávamos criar um footprint rapidamente, que havia uma janela de oportunidade no mercado e que nós precisávamos, então, fazer essa parceria com muitas universidades ao mesmo tempo. Então, isso foi importante, porque, como vocês sabem, a educação tem uma curva J, então precisaria um investimento importante. Então, com esse aporte da Quineia, nós desenvolvemos a nossa iniciativa de OPM, que nós chamamos Mais Campus. No primeiro ano, nós fizemos parceria com 12 universidades. Hoje são 30 universidades que nós operamos e começamos com graduação. Hoje operamos graduação e também pós-graduação. Usamos também recursos para fazer aquisição de startups. Então, adquirimos uma startup de realidade imersiva, realidade virtual imersiva, uma startup de laboratórios virtuais, uma startup de captação, de peer-to-peer, e uma startup de pesquisas de mercado em educação, que com isso a gente achou que estava com o portfólio daí mais equilibrado. E também investimos, o Gabriel acho que fez uma menção importante, investimos também na questão do desenvolvimento de tecnologias proprietárias. Então, hoje a gente tem uma equipe de mais ou menos 100 a 120 desenvolvedores, e toda a tecnologia que nós utilizamos hoje é tecnologia própria. Então, eu costumo dizer que, quando nós começamos, nós não éramos uma EdTech, nós éramos uma Distritech. A gente começou distribuindo o Blackboard, então, na verdade, nós éramos uma Distritech, nos nomeávamos EdTech, mas éramos Distritech. E, a partir de 2018, 2019, eu acho que a gente pode dizer que viramos, efetivamente, uma EdTech. Então, hoje, se teríamos que caracterizar o que é a empresa hoje, eu acho que nós somos uma EdTech que proporciona a transformação digital de nossos parceiros, sejam eles universidades, hospitais, nós começamos agora também a fazer o mesmo que a gente vinha fazendo com a universidade, com hospitais, ou com instituições científicas. Então, basicamente, nós fazemos a transformação digital usando tecnologia própria, conteúdo e serviços. E os fatores de sucesso? Bom, fatores de sucesso. Bom, acho que o primeiro, tá? Eu acho que tem uma questão cultural. Eu tenho um conceito que eu gosto muito. Tem um livro, até quem me indicou foi o Ari de Sá, da Arco. O livro se chama The Founder's Mentality, do Chris Zuck. E o Chris Zuck defende que é muito importante essa questão da mentalidade do fundador. E a mentalidade do fundador tem 3 conceitos básicos, que é ter uma missão insurgente, empoderar a linha de frente e ter espírito de dono. Eu acho que isso sempre a gente teve, porque mesmo quando nós começamos como editores, no mercado que já era um mercado maduro, nós éramos insurgentes naquele mercado, que já era um mercado onde já tinha empresas bastante consolidadas. Então, acho que a gente conseguiu manter esse espírito, acho que esse espírito é importante, né, para a questão da inovação, para a gente sempre se manter inconformado. Além disso, o que eu acho importante, e o que move a inovação é o perrengue, a dificuldade. Então, eu acho que a gente tem 2 dificuldades assim, que são muito patentes. A primeira é a nossa localização geográfica. Nós estamos longe dos principais mercados. Tá? Nós éramos a única editora considerada de abrangência nacional que estava localizada no Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre teve que ser, talvez, sempre um pouco mais agressivo do que a média do mercado, em função da nossa localização geográfica. E depois, eu acho que essa necessidade, porque a gente sabia que a indústria editorial sempre foi uma indústria que tinha muita dificuldade, é uma indústria pequena, pulverizada, que sempre teve o problema da reprografia, seja ela o Xerox lá atrás, ou agora a pirataria digital. Então, a gente sempre... E uma indústria que teve, desde que eu trabalho, sempre estava num ponto de inflexão,
sempre os meus amigos me questionavam qual será o futuro do livro, se o livro vai desaparecer ou não. Então, acho que o que nos fez também inovar, tá, na verdade, de maneira muito simples, foi um pouco o medo do que o futuro nos apresentaria e a necessidade, né, de evoluir e de nos reinventarmos. Eu não confio em nenhuma história de empreendedor que não tem perrengue no caminho, né? Sempre tem um pouco de perrengue no caminho, é o que dá casca, né, para a gente levar as coisas em frente. Muito bom. Iona, a gente às vezes conversa sobre esse assunto, né? O quanto já há algum tempo, pelo menos na minha leitura, todas as empresas se tornarão empresas educadoras. Quando a gente olha, né, a velocidade que a tecnologia se desenvolve, a capacidade do mercado de educação acompanhar isso, principalmente na educação formal, acho que o Intel, né, a iniciativa que eu lidero hoje, vem para quebrar um pouco de paradigmas da educação clássica tradicional. É claro que as organizações que quiserem manter competitividade vão ter que entender educação da força de trabalho, seja já contratada ou que ainda não foi contratada, e até mesmo educação de consumidores e clientes, passa a não ser algo que é legal fazer e passa a ser um pilar de competitividade. E a gente já falou um pouco, a gente debate esse assunto, vira e mexe, né, Iona? Eu queria te ouvir um pouco o que você pensa sobre essa questão. Acho que a Education Journey é uma solução que está alinhada com essa visão, e trazer um pouco do que você tem visto, né, do movimento na Califórnia, que não deixa de ser uma referência, o Vale do Silício uma referência de como techs, empresas de tecnologia em geral se movimentam. Legal. Eu concordo, como você falou, a gente menciona sobre isso, todas as empresas vão ser empresas de educação se quiserem estar na frente dos seus competidores. Eu acho que, respondendo um pouco de trás para frente, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu li há pouco tempo sobre um programa da Amazon, eles lançaram um programa extremamente agressivo, que até 2025, já 2 anos, eles vão colocar $1,2 bilhão em qualificação de mão de obra para 300 mil colaboradores. Vamos lá, $1,2 bilhão até 2025 para treinar 300 mil colaboradores. Não é à toa que a Amazon ela é o que ela é. E ela não quer perder competitividade, ela quer continuar retendo a mão de obra, porque eu acho que as empresas, que são todas, que quiserem continuar sendo líder no seu mercado ou ganhar destaque no seu mercado, precisam reter os seus talentos. Eu acho que não é à toa que o Banco Econômico Mundial lançou um report ano passado, olhando para o que ele chamou de emergência de requalificação. Como eu disse na outra fala, quanto mais tecnologia a gente traz para o nosso dia a dia, maior a necessidade de requalificar a sua mão de obra. E tem aí uma pressão do venture capital, que está criando novas empresas e novos unicórnios. As empresas que estão acima de Series A, elas, em média, contratam 50% do seu time por ano. Então, elas estão dobrando de tamanho, em média, por ano, e algumas mais ainda do que dobrando. Isso faz uma competição para a atração de talentos, né? Existe uma escassez de mão de obra qualificada no mercado e tem uma corrida por você montar time. Acho que a gente não falou disso aqui ainda, mas educação nada mais é do que o alimento para você ter gente boa. Empresas são feitas de gente boa, o país é feito de gente boa, né? Então, no final do dia, a gente está olhando na Education Journey em como apoiar as empresas, aonde quer que elas estejam, para atrair gente, reter e desenvolver essas pessoas, né? E eu acho que... por que a Education Journey é nova nesse mercado, se a gente está falando de empresas que estão aqui há tanto mais tempo? Porque hoje a gente tem acesso a dados de consumo, né? Você pode ter o seu tablet, e a gente está olhando muito para a ponta, né? Um dos nossos maiores clientes é uma empresa multinacional que tem mais de 100 mil colaboradores, mais de 150 mil colaboradores no mundo, e eles precisam requalificar a cadeia inteira. Não dá para ficar olhando só para a mão de obra lá em cima, né, para a sua camada de diretoria ou dos gestores, que também precisam entender hoje como é que trabalha no remoto, no híbrido, como é que é o customer-centric culture. Antes, a gente não era, o mundo não era tão customer-centric culture. E eu acho que a Education Journey ela vem exatamente para otimizar.
trazer mais eficiência nessa aplicação de você qualificar e requalificar a mão de obra, né? O que a gente faz é ajudar a todos os provedores de conteúdo, como a Gran Cursos, que eu acho que o Gabriel pode falar 1 hora aqui sobre o quanto que ele coloca, e a equipe dele coloca de energia para ter qualidade nesse conteúdo, né? E o nosso sonho na Education Journey é ajudar, fazer parceria com todos os melhores provedores de conteúdo para levar eles mais longe. Ele é um B2C. Ele vende para o consumidor final. Qualquer pessoa entra na Gran Cursos e compra o curso. Como é que a gente pode fazer isso, então, para as empresas, né? Se você é um gestor de empresa, ou um CEO, um CFO, um RH, como é que você escolhe o melhor provedor de conteúdo? Ou para desenvolver o seu Customer Support Team, o seu time de atendimento ao cliente, ou para você desenvolver os seus analistas, né, pegando a galera que está chegando da faculdade para eles se tornarem seniors mais rápido. É uma dor de cabeça. Você separar o joio do trigo. Quem são os melhores provedores de conteúdo? E a gente vem trazendo esse valor agregado de eu faço a curadoria, eu te entrego tudo isso numa plataforma e a gente faz as trilhas de aprendizagem, né, olhando para hard skills, soft skills e idiomas. Então, o que quer que você precise em habilidades analíticas, habilidades socioemocionais ou em línguas, porque eu acho que as barreiras diminuíram muito, né, geográficas mundiais, eu acho que a gente, para olhar para a competitividade do Brasil, a gente precisa, sim, investir em idiomas, seja espanhol ou inglês, né, pensando no Brasilzão que o Stélio falou hoje, precisa de uma plataforma que possa trazer uma eficiência muito grande nesse processo de escolha do conteúdo que você vai colocar. E eu acho que o Vale entende muito disso, né? Eu acho que esse 1,2 bilhão que a Amazon está colocando para 300 mil é exatamente para trazer para eles toda a gama de conteúdo que eles precisam para eles poderem atrair, reter e desenvolver os talentos. E eu acho que isso é um super exemplo que a gente pode se inspirar e tentar... assim como a Intel nasceu, né, de uma provocação de um dos sócios da Sequoia, um dos maiores venture capitals no mundo, de que o Brasil precisa ter uma escola de desenvolvedores de engenheiros, né, porque o que a gente produz de engenheiros de software aqui não é suficiente para a demanda do mercado, principalmente se a gente olhar aí, por exemplo, para os números da China, né? A China ela produz engenheiros por ano, o que o Brasil não produz numa década. E aí, depois, a gente não vai poder reclamar que a China é uma potência mundial em tecnologia e a gente está correndo atrás. Então, vamos olhar para o mundo e se inspirar, que eu acho que isso é um super exemplo de vulnerabilidade, humildade, que a gente, como decision maker, deve ter. O que a gente pode trazer para o Brasil de melhor, de mais eficiente, e que a gente não precisa inventar a roda. E aí, sim, a gente vai poder dar um pulo, enquanto país, olhando para a nossa... qualificação dos nossos talentos. Eu acho que o Brasil ele tem muito talento. O que falta é a gente investir em educação de qualidade. Não é falta de pessoas, tem muita gente boa, a gente sabe que o nosso povo é um povo empreendedor, é um povo resiliente, a gente tem muitos Brasils, né? O que falta, então, é a gente potencializar o talento de cada região, cada nicho, como o Gabriel falou, e eu acho que a gente tem que olhar para fora para trazer para cá o que está funcionando. Muito bom, verdade. Falando em Brasil, né, a Gran começou no mercado atendendo principalmente o mercado de quem tinha interesse no setor público, concursos públicos, né? Queria que você contasse um pouco dessa história. Por que vocês, dado que são medtech, né, nasceram como uma empresa já de tecnologia, por que escolheram começar por aí e o que vem pela frente? Qual a estratégia daqui para frente? Bom, conforme eu falei há pouco, né, eu comecei muito jovem no mercado de educação e nessa área especificamente de concursos e provas. E então, quando a gente viu ali a grande oportunidade de empreender nesse segmento de educação digital, era um caminho natural. Tem que ter um foco, né, tem que ter uma área de atuação, você não pode sair atirando para todo lado, o campo do conhecimento é muito amplo. Então, nós começamos com 3 provas que a gente atendia, 3 cursos que nós tínhamos no primeiro site que subiu no dia 6 de dezembro de 2012,
Hoje, a título de comparação, nós temos 30 mil cursos, sendo que grande parte deles abarcado pela nossa assinatura ilimitada, que trouxe esse modelo de subscription que vem de fora, né? Então, com esse pensamento que a Iona falou, a gente trouxe essa assinatura. E aí a gente foi expandindo ao longo do tempo, à medida que entrava algum recurso na empresa, em novos cursos, novos produtos, em novas áreas de atuação. Quando você vai para seleções na área de saúde, muda muito. Quando você vai para a carreira jurídica, muda tudo. Então, tem nichos e subnichos, né, nos quais podemos atuar. E, com o tempo, passamos a expandir para outras verticais por completo. E aí, exames profissionais, por exemplo, como exame de ordem para ser advogado, exame para ser contador, residências multiprofissionais em saúde, também é um segmento no qual atuamos. Lançamos uma pós-graduação ano passado que já tem mais de 10 mil alunos. Ano passado também recebemos um aporte do fundo de ESG e impacto do BTG Pactual, um fundo de Private Equity. Já fomos direto para o Private Equity, né? Não tivemos rodadas anteriores, e grande parte dessa tese de investimento é de investir em novas áreas e expandir, usando todo esse arcabouço tecnológico, pedagógico, esse know-how de marketing digital que nós desenvolvemos ao longo do tempo, né? Uma empresa fundamentalmente digital e que respira digital desde sempre. Então, queremos usar isso para levar para outros segmentos, como, por exemplo, graduação. Acreditamos que o Brasil carece de novos formatos de ensino que possam ajudar as pessoas a estarem, de fato, preparadas para o mercado de trabalho. Acho que a Intel nasce um pouco com essa mentalidade. No Brasil, se você pegar pessoas entre 25 e 34 anos, 21% das pessoas têm diploma. Nos Estados Unidos, esse número é na casa de 49%. Então, tem um claro potencial, né, à medida que a inclusão é feita, e isso vai acontecer por meio da internet. E as pessoas também querem cursos mais práticos, né? Elas não querem se formar e depois não conseguirem um emprego. Então, você tem que unir as duas coisas. O diploma, que às vezes é importante por uma série de motivos, mas também a capacidade de desempenhar uma profissão. Pensamos muito e estamos analisando bastante o mercado de ensino da programação. A gente acha que tem muito potencial, um furo óbvio, né? No Brasil vai precisar de 400 mil profissionais até 2024, formam-se 40 mil das universidades, e mesmo esses que se formam não estão necessariamente aptos a programarem, a exercer uma atividade profissional. Então, tem um furo, um gap muito grande, especialmente agora com a digitalização das empresas, né? Toda empresa agora precisa ter, na maioria dos casos, um aspecto digital. Então, a gente busca ingressar nessa área. É uma fortaleza nossa, nós temos 120 desenvolvedores dentro de casa, um DNA de tecnologia na companhia, e estamos também avaliando outros campos do conhecimento, campos, por exemplo, de capacitações para empresas, ensino de soft skills, ensino de competências profissionais, seja via M&A ou construções internas. Então, parte do recurso que vem que veio para o Gran Cursos Online com essa tese de aumentar a empregabilidade das pessoas e ajudar as pessoas a terem um emprego melhor, uma carreira melhor e, por consequência, uma renda maior e uma vida também mais próspera. E queremos aproveitar esse know-how para expandir para essas novas frentes. Já estamos com algumas em andamento. Muito bom. Acho que o gap, né? Bom, Intel, a tese é essa, né? Faltam profissionais de tecnologia. Eu brinco que eu torço para que todas as iniciativas deem certo, absolutamente todas. Todo mundo que nos procura e fala, posso saber o que vocês estão fazendo? Está aqui, mostro tudo. Quer tentar fazer igual? Pode tentar, porque o que não falta é espaço e oportunidade para a gente educar desenvolvedores e para toda a cadeia de tecnologia, né? Se todas as iniciativas derem certo, eu espero que agora a Gran também entre e arrase nesse mercado, a gente ainda vai continuar tendo um problema, né, de falta de mão de obra. Então, todas e as que nem surgiram ainda tem que dar certo para a gente conseguir resolver esse problema. Falando um pouco nisso, né, todo mundo aqui viveu a dor, né, de estarmos em casa durante a pandemia e, de repente, a nossa vida virou toda digital. Eu brinco que a gente nem precisa ficar pensando muito o que é o metaverso. O metaverso já começou, né, começou antes da pandemia, quando a nossa identidade digital começou a ficar mais relevante que a nossa identidade física. Na minha opinião, é isso que é o metaverso, a identidade digital maior que a física. E vivemos aí a realidade de estudarmos online, vendo nossos filhos estudando online, e com muito pouco recurso, né? Recurso pouco adequado para o ensino digital. Então, obviamente, isso atraiu
muito investimento para EdTechs, né? O GSV Ventures, que é um dos principais fundos que investe em EdTechs no mundo, fez um estudo e entre 2019 e 2021 o investimento no mercado de EdTechs através de fundos de venture capital cresceu 72%. Não é pouca coisa, né? Em 2 anos, crescer 72%. E esse mesmo fundo lança um ranking anual das empresas que eles entendem, EdTechs, que serão mais transformadoras, que têm mais potencial de transformação e crescimento. E entre as 150 listadas, somente 5% dessas empresas são empresas latino-americanas. Tá? Brasileiras representadas ali, se não me engano, a gente tem Hotmart, Descomplica e uma terceira. Vocês estão lá? A gente está no ranking das mais promissoras. Eles têm 2 rankings. Um ranking que é Early Stage e um ranking que é Growth. Legal. E é muito legal acompanhar, né? A gente está pela 2ª vez consecutiva no ranking mundial das 200 EdTechs mais promissoras. Mas a sua correlação com a América Latina e com o Brasil está correta, porque dessas 200, talvez seja menos ainda do que 5%. Apenas 3 foram brasileiras ano passado, então, de 200, apenas 3, e esse ano, menos ainda. E realmente é uma coisa que chama muita atenção. Eu te interrompi, Maíra. Não, eu queria saber a opinião de vocês. O que falta, né, no ecossistema brasileiro, nas startups brasileiras, para que mais empresas brasileiras possam fazer parte de um ranking respeitado, como é o ranking da GSV Ventures, na opinião de vocês? Posso começar? Claro. Bom, eu acho que falta tempo. Porque esse ecossistema de EdTechs no Brasil, ele é muito novo. Quando a gente começou a empresa em 2012, nem se falava EdTech na época. Poucas empresas falavam isso e não tinha nem 5% que tem hoje em termos de soluções, de empresas investindo. Então, é raro até ver empresas como a nossa que tem quase 10 anos de jornada como EdTech, né? Então, o ecossistema acho que está se desenvolvendo. O Brasil geralmente demora um pouco mais, né, do que principalmente olhar para os Estados Unidos e outros mercados mais maduros nessas questões tecnológicas. Mas aqui nós temos uma série de vantagens que muitos outros países não têm. País continental, um acesso muito intenso à internet. O Brasil é o 2º maior país do mundo em consumo de horas no YouTube, 2º país a mais acessar o Instagram no mundo, 80% dos domicílios conectados à internet. Então, nós temos uma população que usa intensamente a internet, que é o meio para a educação online acontecer. E acredito que, com o tempo, esse ecossistema vai se amadurecer, os investidores vão olhar mais para cá e vão investir mais nas companhias à medida que elas forem mostrando algum resultado, mostrarem ali as entregas, né, que elas estão fazendo. Então, eu tenho um pouco dessa tese. Acredito muito que aqui é um oceano azul quando a gente fala em educação, até mesmo considerando o contexto, né, de uma educação de base geralmente ruim. Então, muitas pessoas precisam reaprender, ou até desaprender para aprender de novo uma série de competências ao longo da vida, fora o próprio lifelong learning, que vale para todo mundo, né? Desde o CEO até quem está começando a carreira. Então, acho que tempo vai melhorar esses números, na minha opinião. Tempo e trabalho, né? Trabalho sempre, né? Boa, Celso. Não, acho que além a gente aqui está mudando bastante, né, o mercado, acho que se tem muito mais acesso a capital do que se tinha há poucos anos atrás, mas, logicamente, a gente ainda não tem um ecossistema dos Estados Unidos. E acho que tem uma questão. Se a gente pegar a América Latina como um todo, se a gente tira o Brasil, a América Latina é formada de pequenos mercados. Então, são pequenos mercados que são muito segmentados e que estão, em comparação também com o Brasil, somente no ensino superior, muito atrás aqui do Brasil. Por isso que eu acho que é menos possibilidade de surgirem EdTechs na América Latina. Quando a gente olha o mercado brasileiro, eu acho que tem 2 questões. Acho que, primeiro, acho que se não surgem mais EdTechs é porque o mercado é muito regulamentado. Eu acho que a regulamentação acaba, de alguma maneira, inibindo, né, a criação, acho que, de mais startups, principalmente no mercado de educação superior, que eu conheço melhor. E também eu acho que tem uma outra característica que talvez inibe o empreendedorismo nesse segmento no Brasil, que eu acho que é a consolidação. Então, no mercado de educação superior, por exemplo,
A gente tem uma combinação de grandes grupos educacionais. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, não existe, né? Não existem esses grandes grupos educacionais. Nós temos 5 empresas de capital aberto que operam no mercado de educação superior brasileiro, né? Isso é uma realidade única e exclusiva do Brasil. Então, aqui a gente tem um mercado que tem alguma consolidação, que é um mercado super dinâmico com tickets baixos. Então, acho que assim é menos atrativo empreender aqui do que empreender nos Estados Unidos, por exemplo, onde o mercado é basicamente dominado pelas instituições non-profit e com ticket muito mais alto. Educação básica, eu conheço bem mesmo, mas na educação básica também, né, a gente tem aqui uma característica que eu acho que não existem nos outros países do mundo, que são sistemas de ensino. Então, acho que também, dentro dos sistemas de ensino, de alguma maneira, muitas das soluções já são desenvolvidas pelas próprias empresas internamente. Então, isso, de alguma maneira, de novo, é só uma assunção ainda, não é uma tese, mas, de novo, talvez isso, de alguma maneira, possa inibir que existam mais iniciativas, né, de startups no nosso setor. Eu acho que, para complementar esses 2 pontos, né, em relação a tempo, maturidade do ecossistema e a fala do Celso, eu acho que, até trazendo a minha experiência própria, porque, diferente, né, de vocês, nós somos muito novos no mercado. E a gente está fazendo esse percurso de playbook de startup. E eu acho que falta investimento em educação ainda. Eu acho que o venture capitalist ele não está olhando ainda para a educação. Teve um aumento muito grande de 2020 para agora, né? E principalmente dos últimos 10 anos. Sem dúvida nenhuma, a pandemia ajudou muito, né, a entender que é através de investimento em educação que a gente vai conseguir resolver grandes gargalos, não só a educação básica, o ensino superior, mas a produtividade mesmo do Brasil. Mas ainda assim falta, porque em números brutos, apesar da gente olhar que cresceu 140 vezes o número total de dólares alocados em EdTech, em 2011 foram 3 milhões e poucos de dólares investidos em EdTech no total de deals do ano, quer dizer, nada. Ano passado foram 410 milhões de dólares. Muito pouco, ainda muito pouco. Ainda mais se comparar com fintech, retail tech, e-commerce, health tech, mas já é alguma coisa. Quantas empresas não morreram no caminho, né? Não conseguiram nem sequer colocar aí a sua inovação para fora. E se você pensar também que a América Latina tem essas características que o Celso colocou, o investidor lá de fora prefere deixar o dinheiro lá fora, ou na China, ou na Índia. Aqui dentro, a menina dos olhos não é educação, não era. Eu acredito piamente que vai ser a grande onda, né? Os números já mostram os interesses, né, se voltando para a educação. Mas eu acho que, em relação ao ranking do GSV, por que nós somos tão poucos, é por falta de investimento. Não tem como você fomentar o empreendedorismo sem você ter tolerância a risco. E, para isso, precisa colocar mais cheque na mesa. Muito bom. Quando a gente fala de tecnologia, naturalmente, a gente tem barulho, né? Tem o som e o ruído, e tem muito ruído, né, de tendências e novas tecnologias que vão disruptar tudo e que vai acabar o mundo, enfim. Então, queria ouvir um pouco de vocês, né? Do que dessas palavras que são chamadas em algum momento de tendências. A gente fala de blockchain, certificando, né, o aprendizado, o ensino peer-to-peer, tecnologias imersivas, uso de AI em educação. O que vocês acham que são tendências que vocês realmente apostam, acreditam que são tendências que vão influenciar o futuro das edtechs? E se já estão fazendo algo usando tecnologias que são mais, vamos chamar assim, mais na linha das tendências para servir os clientes de vocês? Quer começar, Gabriel? Bom, nós, no Gran Curso Online, apostamos muito na inteligência artificial. Nossa premissa é que a gente quer oferecer cada vez mais um ensino individualizado e adaptativo, e que a pessoa consiga ter ali, conforme as necessidades dela, conforme as particularidades dela e a base dela, a plataforma adaptada para a realidade necessária. E a única forma de escalar isso,
de fazer isso em grande volume é por meio da inteligência artificial, que consegue traçar padrões, fazer sugestões, fazer inferências que vão conseguir levar isso para um outro nível. Então, a gente aposta muito em inteligência artificial, mas também com esse aspecto e com o aspecto de inclusão social. Nós hoje temos 4 soluções de inteligência artificial na empresa, que foram casos de sucesso na Amazon AWS. Uma solução é a de legendagem automática dos vídeos, que reconhece a voz e legenda automaticamente, e são os casos de sucesso em língua portuguesa, e a gente aprimora o software ali, então corrige as palavras, e depois ele começa a ficar cada vez mais inteligente, né? O machine learning começa a aprender e fica cada vez melhor. Então, para pessoas que têm uma deficiência auditiva até certo nível, isso ajuda muito a pessoa conseguir estudar. Temos uma outra solução, que é a de leitura dos nossos livros digitais, que a gente chama dos audiobooks. Nós temos o maior acervo de audiobooks em língua portuguesa do mundo, e esses livros digitais são lidos com voz humanizada, mas de maneira automática. Também a gente vai ajustando ali, fazendo fino trato ali, para deixá-lo cada vez melhor. E para pessoas que têm uma deficiência visual, também até certo nível, né, que não seja tão severa, isso é um formato de inclusão, para a pessoa conseguir estudar. Além, claro, das pessoas que querem escutar no ônibus, querem escutar no caminho, no trajeto. Então, temos também uma solução de recomendação de cursos, que a gente pega o que a pessoa já estudou, compara com toda a base de cursos e oferece oportunidades que possam ser interessantes para ela, provas que ela poderia prestar, aproveitando o que ela já consumiu ao longo do tempo. Então, a gente aposta muito em inteligência artificial, achamos que é a única forma de ir para essa nova vertente da educação, né? Então, eu acho que a gente fala muito de Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Olhando para a educação digital, né? Tem a educação 1.0 digital, que era só a transposição do conteúdo ali em tempo real, a lá LFG, por exemplo, que fazia isso muito. Depois veio o 2.0, que é sob demanda, e plataformas um pouco mais integradas. E nós acreditamos que o 3.0 é essa experiência mais adaptativa e individual. Posso rapidamente? Não, eu acho que a gente tem investido também, né, em todas essas nas tecnologias, mas basicamente assim a nossa grande aposta agora para o médio prazo é a questão dos dados. A gente está investindo muito na questão de dados, porque hoje, somando os nossos negócios, nós fazemos mais ou menos 100 mil matrículas por ano nas diversas iniciativas que a gente tem, e acaba impactando cerca de 3,5 milhões de alunos, com as soluções próprias e nas soluções que são fornecidas principalmente para terceiros. Então, agora a gente está num desafio grande, ainda a gente está no começo aí de uma trajetória, mas que é questão de conseguir, né, ter todo o mapeamento, né, dessas informações, de toda a jornada do aluno, né, a gente conseguindo tá investindo muito num data lake para a gente conseguir, né, trabalhar todos esses dados e daí conseguir ter as decisões até de investimento muito mais assertivas e baseadas nas evidências, né, das necessidades, dores e na jornada efetiva do aluno, porque muitas vezes a gente tem feito assim também muita experiência, muita tentativa e erro. Então a gente acha que agora está investindo nos dados para conseguir ser mais assertivo. A única tecnologia que a gente ainda não flertou das mencionadas é o blockchain. Essa acho que a gente ainda não flertamos de maneira nenhuma ainda, acho que é alguma coisa um pouco mais para frente. Iona? Eu fico pensando, que tendências é essa que você está provocando? As tendências imediatas, tendência de final de 2022, né, curto prazo ou médio e longo prazo? E aí fico pensando muito em metaverso, que a gente é uma das palavras buzzwords de agora e que a gente já falou aqui hoje em outros painéis. E eu preciso confessar, ano passado, em San Diego, quando a gente estava no GSV, que é a maior conferência de educação e tecnologia do mundo, tinha um dos maiores parceiros dele colocando uma sala desse tamanho aqui para a gente experimentar o metaverso, né? Para a gente experimentar, que, na verdade, é uma experiência imersiva. Eu fiquei na fila do negócio, falei, eu não vou perder isso, porque, né? Gente, é sensacional. Eu sei que eu entrei dentro da corrente sanguínea e fui ser uma bactéria e eu lutei contra os leucócitos e eu saí, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu nunca mais esqueci aquela sensação.
E eu entendi muito mais o que acontece do que durante 12 anos na escola, mais 4 anos na faculdade, mais não sei quantos anos no MBA e no mestrado, em 5 minutos. Então, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que essa é uma tendência que absolutamente vai chegar. Eu acho que o Stélio Tolda tem razão quando ele falou que ainda é muito cara, a gente ainda tem que botar o nosso pé no chão, principalmente na nossa responsabilidade de estar entregando valor para o nosso cliente. Mas as empresas que puderem atender os seus clientes, treinar os seus colaboradores numa experiência imersiva, vai ter um retorno do seu investimento muito rápido e muito incrível, porque realmente você consegue fazer coisas muito caras, perigosas, sem sair do lugar. Como, por exemplo, explorar a Lua, ou você treinar pilotos da Boeing, coisas que grandes empresas de tecnologia já estão fazendo. E acho que na tendência de médio prazo, como o Gabriel mencionou, AI, personalização, eu acho que isso já é o arroz com feijão. Eu acho que a gente saber manipular dados para entregar um resultado, um produto personalizado, baseado em AI, hoje, se você é uma empresa de tecnologia, isso, para mim, é dado. E eu acho que é isso que a gente está fazendo na Education Journey, e acredito que essa é a tendência de agora, né? Mas a tendência do futuro vai ser bem legal. Vamos ver daqui a um ano aqui na conferência. Boa. A gente tem mais 1 minutinho. E aí eu queria saber se tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de ter falado aqui hoje, para a gente encerrar como uma mensagem final. Pode ser? Essa não estava no script, né? Eu acho que não é o que a gente não falou, mas acho que é deixar uma pergunta, assim. Quem tem dúvida ainda que tem que investir em educação? Na própria empresa, no que quer que esteja fazendo. Assim, a minha tese, o que eu quero provar na Education Journey é que a gente serve qualquer vertical, qualquer mercado. Então, assim, qualquer pessoa, quem tem dúvida que tem que investir em educação? Deixa eu só mais uma questão. Eu acho assim que talvez a gente não se orgulha como deveria, principalmente do mercado de educação superior no Brasil. Porque nós somos um mercado aqui, talvez seja o mercado mais dinâmico do mundo, principalmente quando a gente fala de educação à distância, porque com um ticket muito baixo, a gente entrega serviços de boa qualidade. Talvez ainda possa haver um pouco mais de qualificação na própria questão do conteúdo, mas acho que essa é uma jornada. Então, talvez a gente possa ter um pouco mais de liderança em relação a outros mercados, porque acho que nós somos muito mais competitivos, por exemplo, do que o mercado americano, que trabalha com tickets muito mais altos e com uma realidade diferente. Então, talvez aqui, a partir do Brasil, a gente possa, né, talvez, sermos líderes, né, na questão de educação à distância em outros mercados, em outros países. Acho que tem uma oportunidade aqui. Eu concordo. Gabriel? Bom, eu acho que a gente fez aqui você fez boas perguntas, né? E acho que não tem nada a acrescentar. E, como eu disse, sou um grande entusiasta desse tema. Acho que a tecnologia com a educação são um caminho para a gente conseguir promover a inclusão de pessoas esquecidas no nosso país. É um país que tem uma desigualdade muito grande, mas também tem um acesso à internet muito profundo. Então, a gente tem que usar isso de alguma forma para impactar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas. E é isso que a gente busca fazer aqui no Gran Cursos Online todos os dias. Muito bom. Iona, Gabriel, Celso, obrigada. Acho que mercados, operações muito diferentes, mas todo mundo que trabalha em educação tem um pouco de paixão, né? É difícil encontrar um empreendedor, um educador que não seja apaixonado pelo que faz, e sei que vocês três são, assim como eu. Agradecer quem está aqui com a gente, quem nos acompanhou à distância. Foi uma honra, um prazer moderar esse painel, e até a próxima. Valeu.